E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Kiggle Digital Talks, o podcast da Kiggle que traz para você tudo que tem aí no mundo digital, sempre conectando tecnologia com estratégia e negócio. Eu sou Renato Monteiro, Head de Experiência e Mercado da Kiggle, sou um homem alto, de cabelo curto, grisalho, barba, pele branca. Hoje eu estou vestindo aqui uma camisa polo azul marinho. E no episódio de hoje a gente vai discutir um pouquinho da relação entre DevOps e DataOps e como essa relação influencia e contribui para a inovação dos negócios. Para o episódio de hoje eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado o Rafa Luz, que é o Head de Cloud DevOps da Kiggle. E aí, Rafa, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Renato? Tudo jóia, pessoal? Bom, muito obrigado, Renato, pela introdução. E um olá especial para todos que estão nos vendo e também nos assistindo. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Rafael Luz, Head de Cloud DevOps da Kiggle. Eu sou um homem de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos e hoje estou vestindo uma camisa azul. Bom, nosso tema de hoje é eficiência e inovação, conectando DevOps e DataOps. Mas para esse tema, Renato, temos um convidado incrível que está aqui na bancada com a gente. Tenho certeza que todos que estão nos escutando vai contemplar de um excelente episódio de altíssima qualidade técnica e de negócios. E eu tenho o prazer de convidar aqui Edemir Assunção, gerente executivo da Cielo. Edemir, muito obrigado aqui por estar participando conosco. Pessoal, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, obrigado. Deixa eu me apresentar. Me chamo Edemir Assunção. Sou um homem alto, cabelo preto, barba preta. Estou vestindo um casaco cinza. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Foi bem bacana, topei demais aqui, é um tema que eu super gosto. Então, com toda certeza, tenho muito a agregar aqui e muito a aprender com vocês também. Boa, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar pelo começo, né? A gente precisa começar pelo começo algumas coisas. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente o que é a DataOps e qual é a diferença, principalmente, para a prática DevOps. Legal. Quando a gente fala de DataOps, a gente pega e coloca diretamente a associação com o DevOps. E está certo, entre aspas, né? O objetivo do DataOps ele é muito mais em trazer práticas que são associadas a Machine Learning, aprendizado de LLM, entre outras coisas, e melhor utilização dos dados, e entregar isso para os times de dados da companhia. Quando a gente olha para o DevOps, a gente está falando ali de integrar o time de operações com o time de desenvolvimento para que a gente tenha um melhor time to market. Então, no final das contas, a gente está falando a mesma coisa. Entregar o melhor time to market para as áreas de negócio e para as áreas de tecnologia da companhia. E bacana. Você entende que essa parte de automação, ela abrange os dois temas. Tanto a parte de DevOps, que ele está muito impulsionado, né, drivado também por automação, ferramentas, e DataOps. Como que você enxerga esse lado assim, de fato do DataOps? Legal. Bom, DataOps ele é drivado por ferramentas, ele também segue ali um modelo intencional que a gente tem de ferramentas para a utilização de DataOps, mas mais do que isso ele é cultura. Ele é qual tipo de cultura que a gente está colocando dentro dos nossos times e para que a gente entregue com maior velocidade aquilo que o negócio precisa, para que a gente atenda o time to market. Então, quando eu olho hoje para DataOps, a gente deixa de falar só de tecnologia, que eu acho que o que a gente conseguiu quebrar essas pedras quando juntou o DevOps, né? Quando fez o DevOps. Perfeito. E agora a gente está trazendo, abarcando junto o DataOps, o time de dados, que é fazer com que a gente tenha maior velocidade para poder utilizar os dados da companhia, né? Que hoje dados é o novo óleo. Né? Então, todo mundo quer utilizar isso da melhor forma possível. Bacana. Eu queria, enfim, aproveitar, né, que a gente está com o Rafa aqui, o Rafa é nosso Head de Cloud, e considerando o tema da infraestrutura em nuvem. E aí essa pergunta é para vocês dois, mas eu quero começar com você, Edemir. Como é que a prática de cloud influencia na adoção das práticas DevOps e DataOps? Bom, cloud, quando a gente olha para o que foi, né, por onde começou, ela facilitou e trouxe uma velocidade não antes vista para os negócios, né, para todos eles. E acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais para contar essa história, né? Num passado recente, quando a gente olhava, a figura dentro de tecnologia que era mais próxima da área de negócio era o desenvolvedor. Então, sempre tinha aquela
vamos dizer, rivalidade entre o time de desenvolvimento e o time de operações, infraestrutura. Sim. E também tinha a rivalidade da tecnologia como um todo com o time de negócio. E sendo que a parte mais próxima era o desenvolvedor, porque ele estava ali gerenciando um produto, e ainda nem era esse termo utilizado, produto ou qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente olha para o DevOps como um todo e para a cloud possibilitou que houvesse uma disrupção de criação de novas ferramentas, novos modelos e metodologias, ou melhor, colocar essas metodologias que já eram até de certo ponto antigas em prática e, com base nisso, a velocidade e entrega de novos produtos, né? Onde teve o boom das startups ali entre 2014 e 2015, é onde a gente olha ali e teve bastante negócios crescendo. Então, quando a gente olha para a cloud de um modo geral, ela trouxe essa disrupção. Tá? Ela fez essa quebra de paradigma e aproximou todo mundo do negócio. Inclusive o time de tecnologia e operações, que antes ele era visto como longe do negócio. Sim. Certo? Eu queria complementar um ponto, Renato. Eu vejo que a questão da cloud também, além de tudo isso que o Edemir comentou aqui, possibilita o time de negócio, o time de tecnologia, utilizar sempre tecnologias de ponta ou tecnologias recém-lançadas para poder testar, avaliar. Perfeito. E então você tem, de certa forma, uma redução desse custo. Você não precisa comprar uma ferramenta de longo prazo, você pode utilizar por um curto período de tempo. Exato. Uma experimentação, por exemplo, avalia se aquilo está aderente aos seus negócios, vê a performance, vê a forma de contratação, e aí você pode dar sequência de fato, avaliar isso dentro da sua empresa para depois, de fato, implementar isso numa larga escala. Faz sentido isso, Edemir? Faz sentido, faz total sentido. Hoje em dia, com o que a gente tem de necessidade de mercado para atender os novos padrões de comportamento dos clientes, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa entregar no nosso dia a dia, sim, como área de tecnologia, a gente tem que ser o mais ágil possível dentro de casa, né? A gente tem que ser capaz de experimentar rápido, testar e entender se aquilo ali vai fazer sentido para o nosso negócio ou não. É o que a gente sempre chama de errar rápido e acertar mais rápido ainda. É legal que você deu uma deixa feio fast. Exato. Feio fast. Você deu uma deixa para um tema que eu queria até trazer nessa correlação, né? Que é justamente o tema da agilidade. A gente, desde lá do final da década de 80, início da década de 90, a agilidade como um princípio, ela vem amadurecendo, né? Vem permeando as empresas, os negócios, principalmente no mundo digital. Mas de um tempo para cá ela ficou um pouco queimada, digamos assim. Eu acho que o pessoal atravessou um pouco os princípios e deturpou um pouco a prática de agilidade. E aí é legal você ter me trazido esse ponto, porque quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de conseguir responder rápido às mudanças de mercado, à mudança de comportamento do consumidor, a prática DevOps, por exemplo, ela é um grande viabilizador dessa agilidade. Um impulsionador, né? Um impulsionador. Né? E o DataOps, a partir do momento que você precisa entender o mercado e trabalhar inteligentemente com dados, também, né? É um elemento que impulsiona muito o negócio nesse sentido, certo? Certo. DataOps, com a prática de DataOps, é possível que a gente crie modelos entendendo qual é a nova necessidade do cliente, baseado no novo comportamento, baseado no novo tipo de dado que tem chegando, para entregar algo diferente para esse cliente que ou pode ser um cliente recorrente ou um cliente novo. Quando a gente olha para o mercado e compara os anos anteriores com relação à utilização de dados, a gente vê que a gente demorou a tracionar esse tipo de iniciativa aqui no país como um todo, tá? Sim. E é importante que a gente cada vez mais fale sobre isso e dissemine esse assunto para que mais empresas utilizem de DataOps, para que mais empresas façam da utilização e adoção de DataOps, para que, né, quanto mais gente utilizando, mais pessoas utilizando do modelo, são mais referenciais que são criados dentro do Brasil, para que a gente consiga evoluir e estar de fato aqui utilizar tecnologias de ponta, utilizar metodologias de ponta, para que a gente concorra com os nossos concorrentes fora do Brasil, né? Eu queria trazer um dado de mercado, Renato e Edemir. A Dynatrace trouxe uma informação interessante aqui, uma pesquisa global que eles fizeram, onde a adoção de fato da cultura, da metodologia DevOps, realmente mostra, evidencia a entrega de software mais rápido, com qualidade, tudo certinho.
Porém, das companhias que foram entrevistadas, do círculo de executivos que foram entrevistados, apenas 38% comentaram, de fato, que tem uma estratégia bem concreta de DevOps e DataOps. E das companhias que de fato implementaram, 56% de fato falaram que tem seu ciclo de DevOps e DataOps por completo, uma jornada end-to-end. Você sente, dada a sua experiência de mercado, a sua expertise, você também sente essa dor ou essa falta de jornada de DevOps e DevOps por completo dentro das companhias, por algum motivo específico, por questões de silo, por questão de ferramenta, processo, cultura? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, dada a sua experiência, o que você vê do mercado referente a isso? Dessa pesquisa que a Dynatrace trouxe, né? Esse percentual apenas baixo de 38% das empresas adotando uma cultura e automação de DevOps e DataOps. Perfeito. O que eu observo, na grande maioria, é que várias empresas elas têm iniciativas sobre DevOps. Uhum. E não existe, ou pelo menos até então conhecido, não existia, melhor dizendo, um modelo conhecido em que dizia para as empresas: façam esses passos e você será DevOps, assim como foi o Agile. Sim. Uhum. Um framework muito bem definido, né? Muito bem desenhado, exato. E não tem isso para o DevOps. E aí, se eu não me engano, foi 2018, 2019, o Google lançou o framework do Dora. O Dora. Uhum. E aí o Dora passou a dar uma baliza, né, para as empresas. Com indicadores. Exato. Como a empresa conseguiria atingir melhor o nível de satisfação do uso do DevOps. Então, a partir dali, várias empresas que se intitulavam DevOps, que se intitulavam ágeis na entrega de produtos, quando elas rodaram o framework do Dora pela primeira vez, elas entenderam que não. Então, não me surpreende a baixa estratégia relacionada ao DevOps, porque vai muito da cultura de cada empresa. Porque quando a gente olha para um cenário, pegando uma empresa grande, por exemplo, em que eles têm lá, por exemplo, 10, 12 ferramentas para gerenciar todo o ciclo ferramental do DevOps deles, ali eles estão bem amparados e talvez eles tenham um bom indicador do Dora. Uhum. Agora, quando você pega uma empresa menor, 100, 150 funcionários, e eles rodam o indicador do Dora, e por mais que o indicador esteja baixo, as 2, 3 ferramentas que eles têm lá dentro atendem ele na sua totalidade. Sim. Eles não precisam de tanto. Então, é uma questão cultural. E também é uma questão de que a gente não tinha também um framework bem definido. Aí existe o ponto que a gente tem que criar a comparação exatamente com o ITIL. Que o ITIL ele traz ali as melhores práticas quando se fala da governança de tecnologia. Uhum. Não necessariamente você pega o livro e fala 100% do que está dentro do livro vai aplicar dentro da minha empresa. Sim. Você tem que entender o que é melhor para você. E hoje o Dora ele não é bem assim. Ele plota um indicador e ele fala: para você ter a nota máxima, você tem que ter tais requisitos. O Dora, então, é um pouco mais prescritivo nesse sentido. Ele é um pouco mais prescritivo. Legal. E aí, você trouxe, enfim, uma série de desafios, né, que até justificam esse número. Como é que as empresas podem se organizar para superar esses desafios? Bom, as empresas elas podem se organizar inicialmente. Primeiro, eu preciso do DevOps na sua totalidade. É polêmico o que eu estou dizendo, né? Sim. Porque quando a gente olha para o cenário DevOps, ou vamos falar do cenário cloud da vida, tá? Eu conversei com algumas empresas onde elas tinham a necessidade dela de ir para a cloud. E quando você olhava para o requisito do negócio, não fazia sentido ela ir para a cloud. Quando você olhava o que a empresa se propunha fazer ali como negócio e a evolução dela nos próximos 5, 6 anos. Então, quando você olha para esse cenário, tem que ter o mesmo questionamento. Eu preciso do DevOps na totalidade? E o que eu preciso do DevOps? É um pouco da ânsia de querer usar uma nova abordagem, uma nova tecnologia pela nova onda, cultura, né? metodologia, pelo hype. prática. Exato. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o questionamento. Eu preciso disso? Tudo bem. Uma vez entendendo o que precisa, recorra aos recursos existentes hoje. Tem lá o Dora como framework que ele pode se balizar e, a partir dali, montar uma estratégia para que o Dora ele seja atendido parcialmente na sua companhia e esse parcialmente dentro da sua companhia seja o 100% do que ele entrega para o seu negócio. E
não necessariamente você vai atender 100% do DORA. Sim. Então, quando a gente olha para esse framework, ele é muito bom porque ele te dá uma direção. Sim. Mas você não precisa chegar até o final dessa direção, né? E hoje, particularmente falando, ele é o mais completo, o framework mais completo quando se diz sobre metodologia de DevOps aplicada a uma empresa. Tá? Eu tenho uma pergunta agora bem voltada, Renato, para a questão de DataOps. Nessa jornada de data, hoje quando você implanta, igual você comentou, nem sempre você precisa ter toda a implantação, toda a prática DevOps dentro de uma organização. E quando a gente está falando sobre DataOps de fato, como que as organizações, o público que está nos escutando, poderia ter ideia ou uma iniciativa de como que implementaria uma adoção de DataOps dentro das organizações? Legal. Bom, aí o DORA já não se aplica tanto. O DORA ele vai te ajudar a balizar, é o que eu costumo dizer, né? O time que fala sobre DevOps em qualquer nível, eu posso dizer que essa pessoa ele é um juiz esportista. Ele apita o jogo de qualquer coisa. Ele é bem genérico e agnóstico, mas ele não sabe exatamente a regra do futebol americano. Você precisaria treinar e se especializar como juiz de futebol americano. E aí quando a empresa, a mesma coisa vale quando a empresa ela vai querer implementar uma estratégia de DataOps. Qual é a ferramenta, né, que vai aportar para que ela seja a ferramenta de dados dela? Qual que vai ser o lake dela? E aí, a partir daí, cada player de mercado possui um framework próprio para a implantação da esteira de DataOps, né, para que você consiga fazer a adoção dela na totalidade. Então, tem várias empresas, né, de dados que eles vão trazer para você soluções que outras empresas estão implantando e vem sendo cases de sucesso. Sim. Isso é muito legal. Mas, bom, quando a gente está falando de cloud, dos provedores de fato, cada provider, igual você comentou, tem uma solução, uma ou mais soluções de lake. Você vê algum problema em lock-in nesse sentido, utilizando essas soluções nativas dos providers? Tá bom. Com certeza é um problema o lock-in. Eu sou uma pessoa que eu tento ser agnóstico à localidade em que nós estamos. A tecnologia ela tem que ser capaz de transitar para qualquer tipo de provedor que nós decidimos ir em algum momento dentro da empresa. Não pode se prender de fato ali a um provider ou a outro, né? A menos que tem casos aqui no mercado público, né? Eu vou falar que é o Itaú, que tem um contrato de muito tempo com a AWS. Sim. E aí tudo bem ficar preso ali. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo e tudo bem ficar preso ali. Agora, normalmente, o que eu observo, as empresas têm contrato de 2 a 3 anos com esses providers e não tem por que se prender ali. Então, o ideal é que adote uma solução de dados agnóstica e que consiga, não vou dizer de fácil, porque não é fácil, mas que consiga levar para outro provedor sem maiores problemas. Pegando um gancho aí nessa discussão dos provedores, quando a gente fala de multi-cloud, como é que a gente resolve? Se cada provedor tem a sua ferramenta, enfim, o seu conjunto de ferramentas ali para você trabalhar com DataOps, como é que é a questão de trabalhar com múltiplos provedores? Bom, o que eu vejo, Renato, é muito aquilo que o Ademir trouxe no início, é muito aderente ao negócio do cliente. Se de repente uma solução Cloud Native faz total sentido para o negócio da empresa, por que não de repente testar, avaliar e colocar em produção essa solução? Então muito é voltado para de fato o business, a necessidade do nosso cliente, da necessidade do negócio para a utilização da ferramenta. Tem outro ponto importante, custo, né? Então, de repente, uma ferramenta A num provedor, ela custa, por exemplo, R$100 mil. Uma ferramenta semelhante que vai atender as suas necessidades no provedor B custa R$50 mil. Então, tem que fazer um trade-off não somente do business, mas também do custo do dia de hoje. E um dos temas que falaremos, né, um dos nossos episódios futuramente é do Digital Kaggle Digital Talks, é sobre FinOps. Então, isso tem tudo converge para o mundo de tecnologia, cloud, DataOps e DevOps. Bacana. Eu queria vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa, eu queria falar um pouquinho de inovação, um pouquinho de vantagem competitiva. Bora. E aí não dá pra gente no dia de hoje tocar no tema de inovação e não falar de inteligência artificial. E a gente sabe que para a inteligência artificial funcionar bem, ela precisa de dados bons, né? Existe uma relação de dependência.
E hoje, como se isso já não fosse o complexo o suficiente, a gente ainda tem inúmeros mecanismos de coleta de dados, né? A gente tem a internet das coisas gerando um volume absurdo de dados, enfim, a gente tem vários canais coletando dados de comportamento das pessoas. E aí eu queria entender como é que vocês enxergam o papel da integração entre DevOps e DataOps no contexto de inteligência artificial e machine learning. Legal. Bom, tem várias formas da gente falar sobre esse assunto. Mas talvez eu vou num exemplo recente, onde utilizar a inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento junto com o time de desenvolvimento. Está todo mundo procurando esse... Todo mundo procurando. Eficiência operacional, né? Exato. Ou seja, entregar para o desenvolvedor a capacidade dele desenvolver 2 vezes mais rápido e... Com menos erro. Com menos erro, diminuindo a quantidade de incidentes em produção, entre outras coisas. Uhum. Então, se a gente estiver falando especificamente do âmbito operacional e técnico, o primeiro passo que a gente tem é capacitar os nossos desenvolvedores e entregar essa solução dentro de casa para que desenvolva mais rápido, melhor e entregue e diminua o nosso time to market em relação ao mercado. E aí o segundo ponto é o que o nosso produto está gerando de dado para que a inteligência artificial possa nos trigar, né, nos informar sobre um novo comportamento do cliente e o principal, informar para o cliente dado um novo comportamento, uma nova oferta de serviço ou outra coisa do tipo. Então, eu acho que vai nessa linha, utilizar dos dados para o desenvolvedor, entregar velocidade e eficiência operacional, entregar para o nosso cliente ofertas de produto, ofertas talvez de demanda nova que ele possa ter no futuro, baseado no conhecimento e nos dados que foi gerado. E onde é que entra exatamente o DevOps e o DataOps nisso? Que é basicamente a fundação. Se a gente não tiver uma fundação bem feita relacionada ao DevOps, não importa o quanto de inteligência artificial eu coloco ali dentro do processo, meu kit, do contexto, meu processo, né? do contexto, enfim, não importa. A minha base é ruim, eu vou entregar lento. E o DataOps é a mesma coisa. Não importa o quanto a minha base, não importa o quanto de dados eu capturo dos clientes, enfim, interno ou externo, se eu não tenho uma base boa, eu não consigo trabalhar ela, eu não consigo ter os dados adequados e aí no futuro a gente já sabe o que acontece. A gente tem um caminhão de informações, mas ela não está catalogada adequadamente, a gente não consegue fazer boa utilização disso. Sim, e Ademir, você percebe ou você vivencia isso na empresa onde o ciclo da jornada da DataOps está cada vez mais sendo utilizada e empregada dentro como disciplina, como de fato conectando no machine learning, conectando na inteligência artificial? Por que eu pergunto isso? Porque tem uma pesquisa recente que diz que de 2023 para 2028 vai sair de investimentos, de fato, de utilização das empresas, de 4 bilhões de dólares para 11 bilhões de dólares o investimento em DataOps. Será que é muito por conta da inteligência artificial? Olha, muito eu acredito que não. Tá. Eu estou acreditando que é o necessário. E sim, as empresas estão investindo nessa frente de utilização de dados. Não utilização, da melhor utilização dos dados, né? Saber os dados que tem de fato dentro de casa. Tem de fato, perfeito. Não só isso, é catalogar ele da maneira correta. O que eu vi muito no passado, e eu falo do passado mesmo aqui, uns 4, 5 anos atrás, que a empresa tinha muitos dados referentes aos clientes internos e externos e ela não sabia o que fazer com esses dados. Ela não tinha um mecanismo para evoluir o que fazer com eles, né? E aí ficava ali, era um custo, porque manter esses dados alocados, seja não na cloud barato. ou no on-premise, não é barato. Então era um custo. E aí agora eles estão dando valor para esses dados ali, né? Estão trazendo novidades assim para o cliente, seja para o cliente final, seja por exemplo, para o vendedor que utiliza desses dados para poder conseguir chegar em um cliente. São coisas do tipo que vem agregando. Então, esse investimento ele faz sentido, ele é o esperado. E talvez até um pouco mais seja necessário investir, mas só no futuro a gente vai conseguir metrificar melhor isso aqui, né? Entendendo se a gente, quando eu digo todas as empresas, elas estão conseguindo utilizar
melhor os dados, dados os investimentos que ela vem fazendo nessa frente de DataOps. Edemir, nessa linha de DataOps, você percebe, você entende que essa jornada, essa tendência, ela é só de um segmento específico de mercado, por exemplo, do segmento financeiro, ou ela pode abranger outros segmentos também de mercado? Ela pode abranger todos os segmentos de mercado, todos que façam sentido a utilização de dados. Se a gente olhar o varejo, por exemplo, não faz sentido a gente mandar uma oferta customizada, né, para aquele cliente. Putz, é aniversário dele, eu sei que da última vez ele comprou uma camisa preta, será que ele não quer comprar uma calça jeans e uma jaqueta legal para combinar? Entendeu? Ou então, na hora que o cliente abre o aplicativo, já mostrar sugestões para ele baseado na última compra. Isso já acontece muito hoje, mas mostrar sugestões assertivas baseado na última compra. Ou seja, o cara conseguir fazer o link da camisa com a calça, com uma terceira peça ou talvez um tênis, sabe? A gente está longe disso. A gente tem as indicações dos produtos recomendados, baseados e tudo mais, mas quando a gente olha hoje para o modelo de varejo que a gente não está nesse nível de refino, né? Sim. Quando a gente olha para os nossos concorrentes fora do Brasil, né? Quando a gente olha ali os grandes players também varejistas, eles estão chegando próximos a isso. Eles estão chegando a esse nível de você conseguir utilizar a realidade aumentada para saber se você vai ficar bem naquela roupa ou não. Se eu não me engano, a Nike já utiliza realidade aumentada, Nike e Adidas já utilizam de realidade aumentada para poder você saber se o tênis vai ficar bom no seu pé. E isso é bem legal. Então, quando você olha esses grandes players, eles já estão investindo nisso há algum tempo, já estão Ray-Ban colhendo... faz isso com óculos. Faz, verdade. A Ray-Ban, a Oakley faz isso também. Sim. Então, esses players já estão investindo nesse tipo de coisa, que faz sentido que as nossas empresas no Brasil passem a investir, não só por conta da realidade aumentada, mas também entregue sugestões para os clientes. Quando a gente olha para o segmento financeiro, esse também necessita e muito desse tipo de oferta customizada, baseado no perfil do cliente. O cliente, de um dia para o outro, ele pode ter ganhado na Mega Sena e a oferta de serviço para ele muda. Então, legal que você falou de customização, né? E aí pegando um pouquinho do gancho do que o Rafa trouxe em relação ao investimento para os próximos anos em estratégias de implantação de uma prática de DataOps. Como é que você vê, olhando para frente, né? Olhando para o futuro, olhando para o que é tendência e fazendo uma conexão direto com essa coisa da customização, como é que você vê a relação desse crescimento de investimento com a super segmentação, né? Hoje em dia se fala muito no marketing de pessoa para pessoa, né? A gente agora não é mais, a gente fala com um grande grupo, com uma persona, é uma coisa muito mais individualizada, né? Então, como é que você vê o crescimento, esse planejamento de crescimento de investimento na estratégia de DataOps com essa tendência de uma conexão da marca com o indivíduo? Isso é super positivo. No meu ponto de vista, não tem como ser melhor, né? A gente sempre... Para os dois lados, né, Para os dois lados. Porque a gente se sente melhor lidando com pessoas e empresas no qual a gente conhece. Então, imagina você chegar ao nível de customização, ao nível de segmentação, onde a campanha de marketing ou a oferta que foi enviada para você, ela te atenda em todos os níveis, seja com a taxa de juros correta, seja com a combinação de roupa que vai fazer sentido para você ir naquela festa, ou seja até mesmo o tipo de pacote de dados que você poderia trocar da sua operadora, sim, fazendo sentido com o seu consumo diário e mensal, né? Então, bacana. É só um ganha-ganha, é um investimento que vai ser necessário, tanto para aumentar a fidelização dos clientes com as empresas que eles já têm um certo nível de fidelidade e aumentar também o conhecimento da empresa sobre cada cliente especificamente. No final das contas, a gente está falando da estratégia de DataOps como uma estratégia de estabelecimento de uma vantagem competitiva, né? Perfeito. Quem não investir nisso, quem não tratar a política e a cultura de dados... Quem não conhecer seus dados dentro de casa, de fato, está suscetível a ficar para trás. Exato. E aí será que eu vou colocar o Edemir numa berlinda? Eu queria fazer uma pergunta, Edemir. Por acaso, você tem algum exemplo, algum case
de sucesso, ou até de insucesso, porque nem sempre a gente tem só sucesso, de uma jornada DevOps ou DataOps que você já implantou? Cara, jornada DevOps eu tenho algumas aqui. Bom, acho que a mais... Não vale mostrar só o filho bonito, não. Mostra o filho feio também. Com certeza, com certeza. Eu acho que a mais emblemática, assim, na minha vida como um todo, foi o Itaú. Eu trabalhei no Itaú por algum longo tempo. E aí o Itaú adotou a ida para a cloud pública e ele tinha que adotar agora uma estratégia de DevOps para a cloud pública. Ele tinha uma estratégia de DevOps para o on-premise, que era totalmente diferente para a cloud pública, né, para o provedor. E ali foi bastante sucesso, né? Nós entregamos velocidade para os times de desenvolvimento, nós entregamos autonomia para os times de desenvolvimento, diminuímos a burocracia dentro do Itaú, na implantação de novos produtos, né? Quando eu estou falando novos produtos, eu estou falando de tecnologias, tá? Então a gente quebrou muitas barreiras, né, dentro do Itaú e que permitiu o avanço da digitalização do Itaú nos últimos anos. Tá? Então ali foi um baita case de sucesso. E aí trazendo agora um case não tão sucesso assim, lá em 2016, quando o termo DevOps estava muito quente, mas eu tinha ouvido ele um pouco antes, ali em 2014, a gente tentou fazer algo semelhante em outro lugar, colocar uma cultura DevOps, só que a gente não tinha pleno conhecimento do que era o DevOps. Então a gente foi batendo cabeça por algum período até entender que, putz, não faz sentido, isso aqui não faz sentido para esta empresa. Só que na verdade a gente só não tinha as informações corretas para poder chegar e falar, cara, vamos rodar o DevOps. Né? E ali ficou também um aprendizado, né? Não é porque deu errado que a gente descarta ali, né? A gente teve um aprendizado, talvez faltasse a gente buscar mais informações, entender na completude o que era o DevOps. E não só baseado do que eu ouvi em um podcast e eu fiquei tentando traduzir o termo, enfim, o que eles estão falando aqui, por que isso aqui está funcionando, e pegar essa ideia e tentar levar para dentro de uma empresa, né? Então ficou esse aprendizado aqui também. Mas o case de sucesso aqui com certeza é bem superior, né? Tudo que aquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo facilitou muito na hora de... Provavelmente o aprendizado anterior ajudou você a ter o sucesso na implantação futura, né? Exato. E aí ajudou muito, facilitou muito quando eu já estava ali e a gente estava colocando o modelo DevOps para a cloud dentro do Itaú. E como que foi essa curva de aprendizado de novas ferramentas, então de novas ferramentas de DevOps, privadas e open sources, e também linkado com a nuvem pública, né, com a cloud pública, desculpa. Como que foi essa curva de aprendizado da adoção de práticas, culturas e ferramentas? Bom, a adoção, cultura de um modo geral, a gente conseguiu trabalhar bem, uma vez que a gente abstraiu, vou dizer que 80%, 90% do processo para o desenvolvedor. No final do dia, o desenvolvedor ele entrava numa vending machine e ele escolhia o que ele queria da vending machine. Então ele não teve grandes dificuldades em se adaptar à plataforma, porque a plataforma era bem user-friendly, né? Ele conseguia se servir e não ter problema nenhum. Mas foi um processo em que, antes da gente disponibilizar a plataforma para que os desenvolvedores acessassem e começassem a desenvolver a partir dela, a gente começou a fomentar o conhecimento dentro do banco. E baseado nisso, os desenvolvedores já chegaram na ferramenta, já chegaram na vending machine com o conhecimento necessário para consumir dela. Então eles não ficaram perguntando, putz, onde é que eu coloco a moeda, qual botão que eu aperto, eles já foram consumindo. Toda conversa que vai rolando de um jeito leve, a gente acaba não vendo o tempo passar, enfim, a gente vai precisar direcionar aqui para os finalmente. E aí eu queria aproveitar a tua experiência, aproveitar que você até trouxe para a gente aqui case de sucesso, case de aprendizado. Quase sucesso. Aprendizado, né? Eu acho que tem uma frase do Rei Dalio, que o CEO lá da Kiggle, o Vitor, ele gosta muito de citar, que errar é permitido, mas não aprender com o erro não é. Né? Então, se você quer inovar, se você quer avançar, se você quer evoluir, você precisa estar aberto a falhar ao longo do processo.
né? Então você tem, para cada cesta que o Michael Jordan fez, quantas outras ele não errou, né? Para cada cesta naquele último minuto de jogo que ele acertou, quantas ele não errou. Então, para a gente poder fechar esse nosso papo, eu queria aproveitar essa tua experiência e pedir para você compartilhar com quem está assistindo ou escutando a gente quais são os conselhos que você pode dar para quem hoje está refletindo sobre o desafio de implementar uma cultura que considere a prática DevOps, que considere a prática DataOps dentro do seu ecossistema de tecnologia. Busque referências na área. Legal. Referências não só pessoas, empresas, mas busque artigos, busque comparações, né? E entenda, principalmente, que tipo de negócio você vai estar se comparando. Quando eu olho para o segmento do varejo e olho para o segmento financeiro, são duas coisas distintas. Eu exijo um time to market diferente de um do outro. Sim. Eu exijo uma velocidade diferente um do outro. Então, por essas características, se eu for de um segmento financeiro, eu nunca posso me comparar com o varejo. Até posso, se eu quiser ter a mesma velocidade, agilidade e afins de um varejo, mas nunca é um para um. É sempre um trade-off, né? É sempre um trade-off. Quando você opta pelo time to market, você necessariamente vai estar abrindo mão de alguma outra coisa nesse processo que pode, dependendo do teu business, do teu setor, ser mais relevante para o sucesso do teu negócio, certo? Exato. E baseado nas referências que você buscar e encontrar elas, comece a traçar qual que é o seu plano de DevOps. Porque uma coisa é você ter uma ideia do que fizeram e funcionaram. E funcionou em outro lugar. E outra ideia é... Você vivenciar aquilo. Você vivenciar aquilo. Então, construa o seu plano em fases, né? Toda vez que a gente fala sobre estruturar uma cultura DevOps, eu pergunto em quantas fases você vai dividir ela. Porque primeira fase vai ser muito mais a cultura, é trabalhar as pessoas para que elas passem a absorver a nova tecnologia e, enfim, as novas tecnologias, na verdade, né? Uhum. E depois, quais os ferramentais que vão ser utilizados, quem que vão ser os meus parceiros dentro da empresa que vão me ajudar a fomentar isso. Então, divida a fase. Não chega com um framework ou com uma comparação e fala, cara, aqui funcionou, eu vou colocar 100%, porque não vai funcionar. Não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo. Funcionou no lugar A, vai funcionar no lugar B. Exato. Não. Eu queria contribuir com meus 5 centavos aqui, Renato. Comece pequeno. Né? Comece pequeno, um time pequeno, avaliando, porque se você tem uma empresa bem engessada, vamos dizer assim, com muitos processos definidos, comece pequeno, com uma squad, faça acontecer de fato, né? Então, assim, é aquilo que o pessoal sempre comenta, o exemplo arrasta, né? Exato. Então, traga o resultado daquele squad pequena, mostre os números em comparação com o outro time, que ferramenta que foi utilizado no time, que ferramenta que foi utilizado em outra. De repente, um time utilizou o modelo on-prem, a squad nova do modelo DevOps está utilizando a cloud, pode ser um viabilizador para time to market, avaliação de custos. Então você tem N maneiras, além do que o Eder me trouxe muito bem aqui para a gente, comece pequenininho, gradativo, ali aos poucos vai aumentando. De repente você está com um projeto um pouquinho maior, você já pegou um projeto de fato grande, e aí você vai implementando isso de forma gradativa. Mas tem um ponto super importante também, super necessário ter um sponsor disso tudo. Se você só um time isolado querer achar que vai mudar a empresa inteira, dificilmente vai mudar. Eu vejo que você precisa ter alguém, vamos falar assim, um big boss, né? Aceitando e entendendo aquela iniciativa que vai ser benéfica para a empresa para comprar a ideia. Porque um timinho pequeno, não desmerecendo obviamente, vai ser difícil, ele vai ter muito mais obstáculos a quebrar do que se tiver um endereçamento, o big boss ali, um diretor, comprar a ideia, comprar a iniciativa e ver valor naquilo. Então é uma outra dica que eu trago aqui. Bacana, e vocês ainda não queriam dar esses conselhos, hein? Bom, mas é isso. Queria agradecer, Edemir, pela sua participação, por ter dividido um pouquinho do seu tempo, de todo esse conhecimento, toda essa experiência com a gente. Agradecer a você, Rafa. Obrigado. Enfim, fiquem à vontade aí para darem os seus últimos... suas últimas ideias, suas últimas mensagens aí para o nosso público. Eu acho que o nosso papo foi
realmente alto nível. Agradecer demais, Edmir. Realmente, muito obrigado pela presença, pelas palavras. Eu tenho certeza que quem está nos escutando e nos vendo vai aprender contigo. Eu acho que você também é uma referência no mercado. Então, quando ele falou humildemente, traga uma referência, ele já é uma referência no mercado. Né? Então, é um prazer enorme estar aqui contigo, debatendo esse tema tão importante, cada vez mais impulsionando a jornada do DevOps, impulsionando o mercado com novas tecnologias, novas tendências, as trends, né? Então, de verdade, Edmir, muito obrigado pela parceria. Obrigado a vocês pelo convite e fico feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei em tecnologia nos últimos anos. E espero que as pessoas tirem bastante proveito do que foi falado aqui. Um papo foi muito bom, bastante leve, descontraído. Sim, foi muito bom. É isso, pessoal. Obrigado. Bacana. Valeu. Obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio do Kiggle Digital Talks. Não deixa de seguir a Kiggle aí nas nossas redes sociais. A gente está sempre compartilhando informação muito bacana para contribuir com esse nosso ecossistema e subir a régua do mercado. Abraço, até a próxima. Tchau!